Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase ou para você que está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, parabéns. Sejam muito bem-vindos. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. João 16:21. Quando se inicia a formação do sistema cardiovascular do cérebro, da coluna vertebral do embrião? Como acontece a evolução da linguagem, da cognição e da inteligência do bebê? Qual deve ser a atitude dos pais em relação à educação alimentar de seus filhos? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like, se inscreva no canal. Se for relevante para você, talvez seja também para outras pessoas, então compartilhe esse vídeo. Isso gera o aumento do engajamento na plataforma, aumenta a visibilidade e, claro, atrai novos seguidores. Então, vamos lá. Uma das expressões mais bonitas e agradáveis de se ouvir é: estou grávida. Uma dádiva de Deus, uma bênção incomparável. Uma vida está sendo gerada. A vida humana deve ser considerada e protegida desde o momento da concepção. O direito à vida deve ser respeitado desde o início da fecundação, quando surge um genótipo próprio, diferente do pai e diferente da mãe. A célula formada entre o óvulo e o espermatozoide em apenas 6 dias já dividiu-se em outras 200 células e o embrião começa a sair da sua cápsula protetora. No final da segunda semana de gravidez, o corpo da mulher inicia uma série de alterações que preparam o útero para acolher e nutrir o bebê em formação. Por volta da 4ª semana da gravidez, o embrião está firmemente implementado na parede uterina e tem a forma de um disco com cerca de 4 milímetros. Inicia-se a formação do tubo neural e do sistema cardiovascular, que em pouco tempo se tornará no cérebro e na coluna vertebral do embrião. Ao longo do primeiro trimestre, o feto cresce a um ritmo acelerado e ocorre o desenvolvimento da corrente sanguínea, assim como o coração, o cérebro, o fígado e os pulmões, rins e outras estruturas internas. Se for menina, inicia-se o desenvolvimento dos ovários e quando a filha nascer já terá uma reserva de cerca de milhões de óvulos. Se for menino, os testículos vão se desenvolver e se manterão dentro da cavidade abdominal, até o final da gravidez, quando se deslocam para a bolsa escrotal. Com 12 semanas, o coração está formado e bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Nessa fase, já se consegue ouvir as batidas cardíacas de forma distinta. Na 13ª semana, o fígado, os rins, os intestinos e o cérebro estão completamente formados. Os pulmões, já constituídos, precisam amadurecer e terão o seu funcionamento total somente depois do nascimento. Os membros, as mãos, os pés, articulações estão bem desenvolvidas e completamente definidas. O bebê possui já todos os órgãos, músculos, membros e ossos com que irá nascer. O bebê tem unhas na ponta dos dedos, os olhos e o nariz estão formados e distinguem-se claramente das restantes feições do rosto. Inicia-se a formação dos 20 dentes de leite e o bebê mede aproximadamente 10 centímetros, pesando em torno de 20 gramas. No 6º mês, começa o desenvolvimento da audição, do olfato, do tato e do paladar. A visão será o último dos sentidos a se desenvolver. O bebê já reage a estímulos externos, como luz e música, e também percebe os sons físicos da mãe, como as batidas do seu coração, sua respiração, seus outros órgãos internos, o que determina que todo ser humano é dotado de ritmo desde o ventre materno. E esse elemento musical tem direta ligação com o movimento corporal. A música, quando utilizada nessa fase, transmitirá para o feto um profundo bem-estar e tranquilidade, tanto à mãe quanto ao bebê.
Mas nada se compara com os sons que a mãe produz, tanto os internos como os externos. As batidas do coração da mãe, por exemplo, são uma ligação tão profunda, tão enraizada por toda a vida. É a vida que dá proteção e segurança. Além do batimento cardíaco, a voz da mãe exerce um efeito muito calmante. A entonação da voz materna molda a aprendizagem auditiva, diminui a frequência cardíaca, afeta o desenvolvimento social e emocional do bebê. Por isso é tão importante que a mãe cante, converse e fale palavras de carinho e amor durante a gestação. Pois se criam os primeiros vínculos entre a mãe e o filho que serão de extrema importância para o futuro desenvolvimento psíquico do bebê. A criança no útero da mãe percebe os estados afetivos dela e os sente em seu próprio corpo. Isso mostra que o bebê sentirá e absorverá os sentimentos da mãe, sejam eles de felicidade, alegria, mas também os de tristeza, raiva, ansiedade, angústia e medo. A boa evolução da linguagem, da cognição e da inteligência do bebê depende muito da relação que ele terá com a mãe e com as pessoas que cuidam dele. O progresso psicológico e o bom desenvolvimento emocional desse ser são dependentes de palavras e gestos carinhosos, afetivos, delicados, harmoniosos, assim como o cérebro é dependente do oxigênio. Para que a criança cresça é preciso que fatores nutricionais e ambientais interfiram no seu desenvolvimento de forma positiva. E um ambiente favorável é aquele em que a criança encontra as condições e oportunidades que necessita para se desenvolver. Os adultos, na família e na comunidade, são responsáveis por criar esse ambiente para as crianças. Os pais têm a responsabilidade de aceitar com amor a tarefa de cuidar e educar. Hoje, no entanto, muitos querem ser pais, mas nem todos querem ter filhos. Quando falamos em desenvolvimento, estamos falando de mudanças que são possibilitadas pelo cuidado, pela atenção nas relações e atividades que são oferecidas desde a concepção da criança. Como, por exemplo, na situação de hipertensão, diabetes, má circulação, tabagismo por parte da mãe. Isso pode provocar o desenvolvimento inadequado da placenta, estreitando os vasos sanguíneos e obrigando uma maior pressão para manter o fluxo adequado de oxigênio e nutrientes para poder promover hipertensão ou diabetes nessa criança quando na vida adulta. Os nutrientes alimentares são como tijolos na formação dos órgãos do corpo humano e a falta desses nutrientes durante a gestação faz com que o organismo do bebê envie maior parte nutricional para o cérebro, podendo outros órgãos sofrer consequências sérias para a saúde. Consequências essas que podem acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Nutrientes como o ômega 3, hormônio da vitamina D, ferro, iodo, zinco, cálcio, magnésio e todo o complexo B são exemplos de substâncias fundamentais em toda a gestação. Quero, no entanto, neste momento, me deter em um específico nutriente indispensável nessa fase da vida, o hormônio da vitamina D.
O consumo da vitamina D é essencial para as gestantes e a falta dela pode levar a abortos no primeiro trimestre ou pré-eclâmpsia, o desenvolvimento da hipertensão no final da gravidez. Isso porque esta substância influencia na produção da renina, principal hormônio regulador da pressão arterial. Outra situação preocupante é o aumento favorável da criança desenvolver transtornos no desenvolvimento do cérebro, como o autismo, por exemplo. 3 hormônios do cérebro que afetam o comportamento social, serotonina, ocitocina e vasopressina, são ativados pela vitamina D, e a gestante, quando dá recomendação médica da suplementação de suas vitaminas pré-natais, quantidades de 400, 500 unidades de vitamina D por dia, representam não mais do que 10% do necessário, sendo dispensável dosagens bem mais altas que essas, as quais cito no meu livro A Brilhante Luz da Vida. A mulher que ingere a vitamina D em doses adequadas tem riscos muito menores de que o bebê desenvolva problemas respiratórios, além de prevenir situações como diabetes gestacional, parto prematuro e vários tipos de infecções. Crianças com deficiência de vitamina D têm maior probabilidade de apresentar dificuldades pulmonares. Já adultos com menores quantidades de vitamina D no sangue contraem mais resfriados e complicações no trato respiratório. Em caso de abortos múltiplos no início da gravidez, pode ser que o sistema imunológico da mãe esteja rejeitando a implantação do embrião. A vitamina D pode ajudar a corrigir essa dificuldade. Crianças com deficiência de vitamina D no nascimento podem permanecer deficientes de vitamina D nos primeiros meses, o que pode provocar o desenvolvimento de muitas doenças autoimunes e crônicas, como artrite reumatoide, esclerose múltipla, cânceres de mama, cólon, próstata, que podem manifestar-se mais tarde na vida, incluindo o diabetes, distúrbio que pode desenvolver quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Pois uma criança, quando desnutrida, até por volta de 2 anos de idade, apresenta maiores probabilidades de desenvolver a doença. No estudo finlandês, crianças de 1 ano de idade receberam 2.000 unidades internacionais de vitamina D como suplemento para os primeiros anos. Durante 20 anos continuaram recebendo suplementação. Quando comparados os riscos do diabetes tipo 1 com adultos jovens, eles tinham um risco reduzido de 80% de desenvolver a doença, pois a vitamina D regula a secreção da insulina pelo pâncreas. Bebês que nascem desnutridos apresentam maior risco de desenvolver doenças cardíacas, pois a falta de nutrientes pode acarretar um menor número de células na formação do coração, o que poderá afetar o seu funcionamento na vida adulta. Crianças que nascem com baixo peso também apresentam 3 vezes menos células nos rins, o que pode promover o aparecimento de doenças renais na vida adulta. O bebê que não recebe uma nutrição adequada enquanto está no útero acaba adaptando o organismo a sobreviver poupando alimentação. Após o nascimento, o organismo dessa criança, ao receber uma alimentação mais calórica, terá tendência de armazenar alimentos, podendo provocar excesso de peso e obesidade na infância. Já a amamentação é muito importante para o bebê e para a mãe. Além do bebê receber um alimento feito especialmente para ele, é o momento em que os dois tornam-se mais íntimos. A troca de olhares e carinhos durante a amamentação reforça a ligação da mãe com o bebê. Quando o bebê olha para a mãe enquanto mama, a felicidade de ambos é estampada no olhar de um para o outro, sendo um momento muito benéfico para os dois. A mãe, quando fala com o bebê enquanto está amamentando e acariciando o seu corpo, proporciona uma ligação saudável, prazerosa e feliz. Até os 6 meses, o bebê só precisa receber leite materno, a fim de que as defesas corporais sejam reforçadas, aumentando a imunidade. Quando são alimentados com outro tipo de leite, tem maior risco de desenvolver quadros de pneumonia, diarreia, infecções respiratórias, alergias e infecção urinária. A relação dos pais com a criança durante a amamentação e futuras refeições são fundamentais para que ela dê o valor devido a esses momentos tão importantes, para que ela vá percebendo que a hora das refeições deve ser um momento de celebração e alegria. Aliás, nas futuras refeições, onde a criança já se alimentará de alimentos sólidos, é importante que esses momentos sejam feitos em família, com a televisão e o celular desligados, para serem ótimas oportunidades para estreitar os laços familiares. A paciência e a dedicação dos pais são preciosas na educação alimentar das crianças. Muitas famílias preferem ver as crianças comendo qualquer coisa do que comer pouco,
Contudo, o que importa é a qualidade e não a quantidade, até porque nutrição é diferente de alimentação. O maior problema em relação a isso é a obesidade infantil e a puberdade precoce, pois estamos vivendo uma desestruturação alimentar pelo uso de xenobióticos, compostos químicos estranhos ao organismo ou sistema biológico. É a intoxicação por meio da contaminação ambiental. Para a criança, tanto a soja como o leite de vaca podem ser os produtos que mais causam alergia no organismo infantil. A família precisa ter um estilo de vida saudável em vários aspectos, pois o desenvolvimento infantil depende muito dos fatores nutricionais, mas também dos fatores sociais, emocionais e físicos, até porque os filhos repetem as atitudes de seus pais. Se a criança não come, se a criança é seletiva, se a criança não cresce, o intestino é um marcador importante nesse processo. 99% de todas as causas para a perda de saúde está ligada à flora e à microbiota intestinal. Sim, eu vou repetir isso para que fique bem claro. 99% de todas as causas para a perda de saúde está ligada à flora e à microbiota intestinal. Outro fato importante são os processos de estresse oxidativo, uma condição biológica em que ocorre desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a sua desintoxicação através de sistemas biológicos que reparem os danos por eles causados. Perturbações neste equilíbrio podem danificar todos os componentes celulares, incluindo proteínas, lipídios e o DNA, o que pode desencadear num processo de obesidade. E obesidade infantil não é uma fatalidade, é um processo inflamatório crônico, é uma forma de negligência familiar, uma falta de responsabilidade dos pais para com a criança. Existem relatos de crianças de 4 anos de idade com histórico de hipertensão arterial e problemas ortopédicos associados à obesidade. O excesso de peso na infância de forma precoce modifica a formação óssea da criança, que por sua vez promove uma alteração osteoarticular acentuada, a fim de dar suporte ao peso e à estatura extracorporal. Para muitas famílias isto não é obesidade, mas crescimento rápido. Isto é um equívoco. E se isso não for controlado, começa uma produção excessiva de estrógeno, o que faz com que a criança entre precocemente na puberdade, onde os meninos podem desenvolver mamas e as meninas menstruar. Quando a família não enxerga a obesidade do filho, é um reflexo de que os pais não conseguem ver as suas próprias dificuldades, pois isso vai requerer uma mudança no seu estilo de vida, onde será preciso sair da comodidade. Reconhecer a necessidade de ajuda é um ato de amor consigo mesmo e com o outro. É preciso ter a consciência que onde tem obesidade tem processo inflamatório. São acidulantes, corantes, conservantes, aditivos alimentares industrializados, interferindo no processo hormonal das crianças em seu desenvolvimento cognitivo, psicológico, afetivo, físico e social. As famílias precisam acompanhar infecções recorrentes, verminoses e a utilização de corticoides, pois apresentam uma relação estreita com baixa estatura e absorção de cálcio intracelular. Outro grande problema é o contato das crianças com o bisfenol A, um difenol utilizado na produção do policarbonato plástico. Essa substância só foi proibida no Brasil em 2012, mas não quer dizer que não existam ainda. Estudos indicam que a substância pode ser cancerígena e causar problemas hormonais e cardíacos, interferindo na química hormonal da pessoa. Utensílios de plástico aquecidos em micro-ondas podem liberar toxinas para o alimento, o que pode provocar autismo, puberdade precoce, dificuldade no crescimento, problemas cardiovasculares, lesões endoteliais genéticas. Aliás, a deficiência no crescimento não é causa, é consequência de distúrbios nutricionais e ambientais. As crianças estão adoecendo porque as famílias estão adoecidas, tanto no seu estilo de vida quanto em seus relacionamentos físicos, sociais, emocionais e espirituais. O crescimento acontece de dentro para fora. Nutrir é muito mais do que comer. Amor e afeto também fazem crescer e desenvolver. Saúde, a maior riqueza da vida.